React, rapaziada, vamos de react, vamos para mais um vídeo aqui da nossa parceira Natália Greco, fechou? Espero que vocês estejam gostando desse maravilhoso quadro de reacts, né? Eu só trago conteúdo maravilhoso aqui, espero que vocês estejam curtindo. Vambora para mais um vídeo da nossa parceira Nath Greco. É a segunda parte daquele vídeo do primeiro mistério do YouTube lá, que é o No Through Road, que é os caras que vai pra estradinha lá, desaparece, aparecem uns malucos lá e dá ruim. Que ela falou que tem outros vídeos, os cara fizeram parte 2, parte não sei o que. Então, vambora! É nóis, Nath Greco, vambora. No dia 15 de setembro de 2008, 4 jovens de 17 anos que moravam na Inglaterra simplesmente desapareceram. As famílias ficaram desesperadas, sem nenhuma pista de onde eles poderiam estar. Então, 2 dias depois, o pior aconteceu. 4 corpos foram encontrados numa fazenda que até então acreditava-se estar abandonada, a uns 16 quilômetros da cidade natal deles, e dentro do carro que eles usaram para sair por aí dirigindo no dia 15. Na cena do crime, a polícia encontrou uma câmera digital que tinha registros de várias coisas que aconteceram nessa noite do desaparecimento. Registrou até o possível assassino, que a identidade ninguém sabe, já que ele estava mascarado. Essas filmagens dos adolescentes se perdendo na estrada e depois sendo perseguidos foram divulgadas na internet, e a gente assistiu elas aqui no meu canal quando falamos da série No True Road, o primeiro analog horror do YouTube. Cê é Sim, louco. é uma historinha falsa, tá, gente? Calma, nenhum adolescente morreu. Tipo assim, adolescentes morrem, mas nessa história nenhum adolescente de verdade morreu. Nesse outro vídeo que eu vou deixar na descrição, pra quem não viu, assistir, porque só vai fazer sentido a coisa se você tiver visto a primeira parte antes, tá? Vou deixar na descrição e lá eu explico o que é analog horror. Então eu não vou explicar aqui de novo. Essa série tem 4 partes e a primeira mostra tudo isso que eu falei pra vocês até aqui. Vemos jovens dirigindo por aí, ficando perdidos e, estranhamente, voltando sempre pro mesmo lugar. Apesar deles estarem dirigindo em linha reta. O que parece que eles entraram num loop e de lá não estavam conseguindo escapar. Nossa, mano, Até essa que mais hora... coisas estranhas começam a acontecer. Mais coisas assustadoras e eles são atacados por alguém mascarado. Vale lembrar que tem umas cenas meio pesadinhas, nada muito explícito, mas se você é mais sensível a sangue, essas coisas, tá? Pula esse vídeo. Enfim, voltando pra parte 1. O protagonista é espancado até a morte com a sua própria câmera. Por isso que eu tive que avisar, porque essa cena aí é meio tensa. É tipo pá, pá, pá na cara dele e voa sangue, enfim. E já que nós vamos falar de um loop temporal, a primeira parte é muito importante. Assim como a segunda, como a terceira e a quarta. Uma não funciona sem a outra. Por isso que vocês têm que assistir tudo. Comigo, claro, né? No meu vídeo anterior, nesse vídeo aqui. Nas outras 3 partes, que a gente... Ah, e você pode ver também aqui no canal, né? Que eu já postei o vídeo, tá? Eu já postei o vídeo do primeiro mistério do YouTube, tá? Assiste com a gente a primeira parte e a segunda parte aqui agora também. Vai falar agora aqui, nós vamos acompanhar um sobrevivente do massacre. Sim, teve um sobrevivente. E 2 anos depois da fatídica noite, nosso querido resolve voltar pro local onde os seus 3 amigos morreram para prestar uma homenagem a eles. Mas o que acaba acontecendo é que, meio que sem querer, nessa viagem ele descobre mais detalhes sobre aquela noite, porque a princípio ele não lembrava de nada do que aconteceu. E aí agora ele vai descobrir muita coisa e vai descobrir coisas sobre o assassino, que é, assim, surpreendente. Eu amei o final. A gente vai obter resposta sim, tá? Não é broxante o final, é bom. Enquanto que a primeira parte foi divulgada pela polícia e com o consentimento das famílias, recados no começo dos vídeos 2, 3 e 4 avisam pra gente que dessa vez essas outras partes foram divulgadas sem o consentimento da família. E que inclusive a polícia estava atrás das fitas originais como se alguém as tivesse roubado. Pra recapitular, no primeiro vídeo a gente acompanha, né, esses 4 amigos andando de carro por aí, mas até o momento, a gente só sabia o nome e tinha visto o rosto de 2 integrantes desse grupo. O Steven, também apelidado de Steve, que é o protagonista, o dono da câmera que registrou tudo, e o Wally, que era o motorista. Junto com eles tinha mais 2 caras, mas a gente só ouviu a voz deles. A gente não sabia seus nomes, nem como que era, né, a cara desses meninos. Nesse segundo vídeo, a gente descobre que um dos caras que estavam mais anônimos, né,
acabou sobrevivendo. Ele foi o único que conseguiu escapar do ataque do assassino. Ele diz que ele tem a sensação de que alguém puxou ele pra fora do carro, mas ele não sabe quem, ele não sabe como ele escapou, ele não lembra de nada. O nome dele é James e 3 anos depois dessa tragédia, ele volta pro lugar onde tudo começou pra prestar homenagem aos amigos. E, junto com ele leva um quinto personagem pra essa história, o Dave, que não tava na parte 1, ele não tava na noite original, mas agora ele foi, né, ajudar o James a visitar o local e também registrar tudo, porque é o Dave que fica filmando. É aqui que o Dave pergunta pro James o que foi que aconteceu, o James diz que não se lembra de nada, só que ele escapou, mas não sabe como. E que, inclusive, depois que ele foi questionado pela polícia, ele nunca mais falou desse assunto, não falou sobre isso com os seus amigos, com seus familiares, como se, além dele não conseguir lembrar, ele não quisesse lembrar, tanto que ele nunca falou sobre isso. Lá com Dave, é a primeira vez que ele está revisitando o local e também os seus sentimentos sobre a noite. Last thing I remember is flagging down that car and then being in hospital. You've never spoken to me about this before? Anyone. After I got questioned at the police station, I didn't speak to anybody, not even my parents. I didn't have the answers. Eles foram de dia pra lá, mas Cê a gente é louco. percebe que tá começando a anoitecer. E curiosamente, o assunto dos dois no carro é sobre um episódio de Doctor Who. Galera! Desculpa que eu tô sem voz, tá? Galera, vai de manhã. Por que vocês vão quando tá anoitecendo? Ô, James, você já foi uma vez de noite e já deu merda. Por que você vai no final de tarde? Que tá ali, ó, tá escurecendo, vai dar ruim. Você sabe que vai dar ruim, seu bosta. Que o Dave assistiu, que fala sobre viagem no tempo, de você ficar encontrando outras versões suas na mesma data, mas em linhas temporais diferentes. Não precisa fazer sentido agora, mas essa conversa deles era meio que um spoiler do que estava pra vir. Não sei se vocês lembram, mas na parte 1, os jovens param o carro e se deparam com um coelho morto. Na parte 2, eles estão no carro conversando sobre Doctor Who e isso aqui acontece. Well, if you know you've done something, if you know I walked down that street at that time on that day, and you specifically go back in time to see yourself then you will, yeah. Unless you go back in time and then you are living yourself. Yeah, there's a rabbit. There's a tiny little web. Então, o James e o Dave param o carro e percebem que eles estão perdidos, e sem sinal. Exatamente como aconteceu na parte 1. Get back in the car, keep driving. That's where we end up. Are you right? Let's go. Eu nunca vi Doctor Who. A gente acompanha eles dirigindo mais um pouco, jogando papo fora, fazendo umas piadinhas sem graça. Sabe, conversa normal entre amigos. E aí, quando finalmente anoitece, eles percebem que sim, eles estão definitivamente perdidos. Então eles param o carro mais uma vez. De volta pro carro, o James tá claramente muito preocupado. Então o Dave tenta acalmar ele falando, olha, eu sei que é frustrante, mas... é interrompido pelo James falando, muito sério, você sabe onde a gente tá? Tipo, tem uma razão de eu estar preocupada, você sabe onde a gente tá perdido? O Dave não viveu aquela fatídica noite. O James, apesar de não lembrar, viu as filmagens, tipo, sente o que aconteceu. Então ele fica extremamente preocupado, porque ele começa a perceber que a história está se repetindo. Que vai dar bosta. James, what are you doing? Na parte 1, os jovens percebem que eles estão presos num loop. Eles não percebem, mas eles percebem que eles estão presos andando em círculos e a gente entende que eles estão presos num loop, né? Que eles começam a andar em círculos infinitamente, sempre voltando pro mesmo lugar. Uma bifurcação que tem essa placa escrito Bennington. Agora, na parte 2, a mesma coisa tá acontecendo de novo, só que com o James e com o Dave. Eles ficam andando em círculos e sempre voltando para essa placa com a indicação de Bennington. Vale lembrar que algo muito recorrente na parte 1 foram os glitches que rolavam, né, com as filmagens. Com inserções aleatórias de outros registros feitos em outros dias. Na parte 2 isso não acontece, a gente não fica vendo inserções de outros dias, por exemplo. Mas os glitches, sim. Quando o James percebe o que tá acontecendo, ele resolve se filmar junto com o Dave, eles ficam conversando, e os glitches aparecem, mostrando pra gente que nossos amigos caíram no loop.
keep heading one direction and we see that sign again, we'll just make a right or something. Yeah, we can. Camera though. Yeah, but when we get back. Nossos amigos então Puta voltam a que pariu. dirigir por aquela estrada escura e vazia e, para surpresa de ninguém, eles chegam na placa mais uma vez. Frustrados, mas ainda sem parar o carro, eles continuam a dirigir e os glitches vão ficando cada vez mais presentes e fortes, alterando não apenas a imagem, como o áudio também. E aí, algo muito interessante acontece. Okay, next right, I'm just gonna go down it. Você é loiro. Hell! God's sake! Jay, It's got me a turn. I don't like this. Obviamente, na vida real, eles não estão passando por um loop. Então, como que eles poderiam, na filmagem, mostrar que aquilo é um loop, né? Porque eles não vão conseguir realmente dirigir num loop. Eles fizeram o corte na edição bem no glitch, que dá a sensação pra gente que foi um plano sequência, que eles realmente fizeram lá um círculo muito rápido e voltaram pra placa, né? Mais uma vez, tipo, super rapidinho. Uma estratégia simples que é extremamente efetiva. É legal de assistir uma coisa tão Realmente. caseira sendo feita com tanta técnica. Na parte 1, eles fizeram isso com o farol do carro ligando e desligando. Nossa, Também ô. ficou super legal e deu Mano, essa parte, assim, é uma loucura completa. É uma loucura completa. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez em live, né? Está no canal do YouTube, inclusive, de Reacts. Se inscreve. Cara, eu fiquei desacreditado que eles estavam na estrada falando, mano, saímos, tá suave. Ah, piadinha, rapum, desliga e tá no mesmo lugar. Cê é louco. Ali foi, fodeu. um puta medo. Que a gente achou, né, que eles tinham escapado, aí desligou a luz, quando voltou, eles tinham voltado. E aí eu achei legal que na segunda parte eles quiseram repetir isso, só que não dava pra repetir exatamente a mesma coisa, que perderia a graça, então eles fizeram pelo glitch, eu achei muito criativo. Assustados, eles resolvem parar o carro mais uma vez e, né, buscar por sinal. E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. You got your signal? No. You got the internet? No, I ain't got nothing. No Wi-Fi, no 3G. It's dead out here. Get back in the car. Vocês separaram quem apareceu no fundinho dessa imagem? Sim, é o assassino mascarado da parte 1. Bom, agora dentro do carro, eles começam a discutir o que fazer a seguir. Posso falar uma coisa? Eu queria que tivesse sido mais rápido que ele apareceu. Ele ficou muito tempo ali, aparecendo no frame. E eu não achei que ficou legal. Eu acho que, tipo assim, devia ter saído... o Jack devia ter... É Jack, né? Não sei se eu errei o nome, mas enfim. Ele devia ter saído, aparecido o cara e a câmera continuado. Porque, mano, ficou muito tempo mostrando ele e ficou, tipo, muito claro, assim, tá ligado? Tipo assim, ó... Olha pra ele, hein? Olha pra ele ali, olha pra ele, tá ligado? Gear. Yeah, the email's connecting sometimes on my phone, but it's not very consistent. Well, next time it does connect, why don't you send an email to your dad or something? He could give us a lift. Puta que pariu. We can try Tipo to- isso, tá ligado? Alguém passou atrás do carro, lá no fundo, e assim, o Dave e o James não viram, mas a gente viu. E o que me dá mais medo é que na parte 1 tinha aquele recado falando que 4 corpos foram encontrados. Então a gente meio que já sabia o final dos meninos. Dessa vez não tem recado nenhum. Então a gente não sabe o que vai acontecer com eles. E isso parece deixar tudo mais assustador. A curiosidade do será que eles vão se fuder ou não? Será que eles vão conseguir escapar? Se na parte 1 falaram pra gente que 4 corpos foram encontrados, como que faz sentido o James estar vivo? O certo seriam ter encontrado 3 corpos na fazenda, né? Pois é, gente, até o fim vocês vão descobrir a razão disso. Vai fazer sentido sim. Sem saber What o the que fazer, fuck? já, né, super chateado que eles estão perdidos, o James começa meio que desabafar, falando que ele não sabe se foi das melhores ideias James. ter voltado pra lá, mas que ele sentia que ele devia isso aos amigos, né? Ele devia a eles uma homenagem, mostrar que ele ainda pensava neles, que eles poderiam não estar mais aqui com a gente, mas que as suas memórias viviam dentro do James. I just had to pay my respects. Do you think it was worth it? No. A
Aí aqui a gente corta pra um ângulo muito estranho, como se alguém tivesse jogado a Que câmera pra dentro susto! do carro. E a gente não consegue ver exatamente o que tá acontecendo, mas a gente consegue ouvir que fora do carro, o James e o Dave estão conversando com alguém. E eles estão falando o seguinte: Steven, acorda! Steven, acorda! Steven não tinha morrido na parte 1? Sabe? O menino que ficou todo ensanguentado, o protagonista? Quem apareceu ensanguentado no carro deles? Foi o Steven. Pelo jeito, o Steven sobreviveu. Nessa linha temporal, pelo menos, ele tá vivo. A gente ainda não sabe o que isso quer dizer, como que é possível ele tá vivo, mas vai fazer sentido no futuro. Ele tá todo ensanguentado, mas tá vivo. Steven, it's okay. Steven, calm down. Where am I? James! Oh, James! Where have you been? James, you got away! Yeah, I got away. Where have you been? O James tenta acalmar o Steven e explica pra ele que sim, ele conseguiu escapar, só que ele achou que o Steven tinha morrido. O que parece nesse momento é que o James conseguiu entrar de novo no loop e apareceu em algum momento antes do ataque, meio que pra salvar o Steven. Mas a gente não sabe se é exatamente isso. Agora, a gente pode chutar que é isso. Aí Steven olha pro Dave e fica, mano, o que você tá fazendo aqui? É engraçado. Porque assim, né, pro Steven, eles acabaram de ser atacados. Estavam os 4 dentro do carro. E não, tipo, que passaram 3 anos. Então quando ele olha o Dave ali, ele fica, mano, quê? O que você tá fazendo aqui, velho? Não faz sentido. Desesperado, o Steven pergunta várias vezes, cadê ele? Cadê ele? Só que ninguém entende de quem ele tá falando. A gente pode presumir agora que ele está falando do assassino mascarado. A conversa continua e o James pergunta, Steven, por onde você andou? Passaram-se 3 anos. Onde você tava? E o Steven fica, quê? Passaram-se 3 anos. Pra mim, eu tava agora naquela ponte, no túnel que dá na fazenda da placa No True Road, sabe? Que é meio que tipo rua sem saída. Pra ele tinha escapado pra lá e tinha sido atacado e, tipo, tinha acabado ali. Na verdade, ele nem lembra que ele foi atacado. Não sei se rolou algum tipo de trauma, então, tipo, ele não lembra. Ele só tá todo ensanguentado. E a única coisa que ele lembra é dele ter fugido pra fazenda, pra aquele túnel lá. Aí o James, então, passaram-se 3 anos, cara. E o Steven fica super confuso porque pra ele passaram-se minutos. Afinal, eles estão num loop temporal, né? O James saiu momentaneamente, quer dizer, por alguns anos, mas o Steven não, ele tava preso ali. I went through the bridge and then It's fine. That's gone. It's in the past. what do you mean it's in the past? It's been 3 years. Então o James explica pro Steven que sim, ele conseguiu louco, escapar, mano. mas ele voltou. E agora as coisas estavam se repetindo. Ele tava de novo perdido, de novo andando em círculos, de novo sem sinal. It's gonna be alright. We're gonna get back out of here. I go back over before, and we're gonna do it again. You said you've been out for 3 years and I don't even O James tenta confortar o Steven, né, o amigo, mas o Steven, assim, gente, ele tá desesperado, ele tá muito confuso, é muita coisa pra processar, ele tá se vendo todo cheio de sangue, não sabe o que aconteceu, e o James fala, ainda passaram-se 3 anos, ele fica, mano, o quê? Nossa, imagina, Quê? mano. Ele tá, assim, muito confuso, sei lá, ele não tá conseguindo processar direito as informações, que é o normal, né? Então eles decidem voltar pro carro e a filmagem corta. Aí aparece uma tela preta com o seguinte recado. A fita acaba aqui. Ela foi encontrada dentro de uma bolsa junto com uma câmera. A câmera estava quebrada, mas outra fita foi encontrada dentro dela. Apesar de muito danificada, esforços estão sendo feitos para recuperar o conteúdo da fita. E assim termina a parte 2, lançada no YouTube no dia 25 de junho de 2011. Quase um ano depois, no dia 16 de abril de 2012, um novo vídeo é postado, a parte 3, que tem apenas 2 minutos de duração. O recado do início diz o seguinte: a fita dentro da câmera. Apesar de muita coisa ter sido recuperada, as imagens e os áudios foram afetados e estão bem distorcidos. Aqui a gente vê a continuação da parte 2, com os meninos em silêncio dentro do carro. Agora, o Steven tá com o rosto limpo, apenas com sanguinho assim na bochecha. Então o que a gente entende é que aquele sangue todo não era dele, já que ele tá sem machucados. A gente também não sabe como ele se limpou, mas na parte anterior a gente viu o Dave tomando uma garrafa d'água, então eu estou presumindo que foi assim que ele se limpou. Oh, my phone's ringing. Finally. Hello? Apesar
apesar deles estarem sem sinal, o James recebe uma ligação e atende. Só que a única coisa que sai dessa ligação Cê é é chiado. louco. Ninguém fala nada, ou se fala, tá saindo em chiado. Aí ele desliga, fala pro pessoal, ó, não era ninguém, era só chiado, continuam sem sinal. E eles, né, voltam a dirigir. Infelizmente, o que acontece? Eles acabam naquela bendita placa de novo. Eles continuam dentro do loop. Guys, I'm sorry. Sorry. Shit. I'm sorry I got you guys into this. Right, we're turning right here. Aí, nessa hora, em vez de seguir reto como eles estavam fazendo, eles estavam seguindo reto e andando em círculos, eles falam, bom, vamos virar pra direita, porque aí pelo menos a gente tá tentando fazer alguma coisa. Não é o caminho que a gente quer ir, mas a gente tem que tentar alguma coisa. Ah, We get home. Oh no! There's nothing we can do! Só que aí, mesmo virando pra direita, eles voltam a andar em círculos, voltam pro mesmo lugar. E não faz sentido, porque reto dá ali, pra direita dá ali. Realmente, por enquanto, não tem escapatória. nossa, irmão. Nossa, irmão, desculpa, eu acelerava até o fim da minha vida e atropelava. Eu quero que se Agora, foda. de cara com o assassino mascarado, eles não sabem o que fazer. Eles ficam parados ali, olhando pra ele, que não se mexe, como se cada um estivesse esperando o outro reagir primeiro. Até que o Steven diz algo que todo mundo tava pensando, né? Passa por cima desse desgraçado, foda-se, passa por cima. Drive. Go, 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 go! E assim acaba a parte 3, com eles voltando naquela ponte, túnel. Não sei, pra mim eu imagino que é um túnel, mas eles chamam de ponte, né? Enfim, na fazenda, na placa No True Road, onde tudo começou. Essa terceira parte é mais curtinha, né? Ela só tem 2 minutos e pouco, mas pra mim eu acho que foi uma das mais assustadoras. Os glitches todos, ai, não sei, mexeu comigo. Infelizmente eu tenho que ficar interrompendo, falando, porque a gente não pode passar muito, mostrar muito do vídeo sem interrupções, porque senão dá problema com direitos autorais. Mas eu aconselho pra vocês assistirem ela inteira depois, porque a experiência é mais assustadora sem as interrupções. Agora vamos pra quarta e Cê é última louco, parte, irmão. postada no dia 29 de agosto de 2012. Eu coloquei aqui no meu roteiro, será que a gente vai finalmente obter respostas do que tá acontecendo ali? De quem é a pessoa mascarada? Mas eu meio que, né, dei spoiler sem querer no começo, falando que sim, a gente vai obter essas respostas. Então, Natália, você não leu o que você escreve? Bom, então, né, vamos lá obter essas respostas juntos. O vídeo começa nos avisando que essa filmagem foi o conteúdo que sobrou da fita danificada. E que, novamente, apesar de ter sido recuperado muita coisa, o áudio e a imagem estão distorcidos em alguns momentos. A gente começa os registros com os meninos tentando ligar o carro, porque por algum motivo o carro parou de funcionar, mas apesar deles estarem lá tentando, né, ligar o negócio, não vai. Então, eles são obrigados a explorar a região a pé, a continuar o caminho a pé. You got a bit of blood on you. It's alright, I don't think it's my blood. I don't know where it came from. Eles começam a se perguntar se eles deviam continuar a estrada a pé mesmo, porque, né, não tem mais muito o que fazer, até que um deles avista, lá longe, uma porta. Um lugar, uma casinha, assim, que parece estar iluminada e que tem essa porta meio aberta, assim. Nossa, irmão. Então eles vão até lá e encontram esse espaço que parece tipo uma casinha abandonada, que na verdade não tá tão abandonada assim. Ela é velha e suja, o que dá a entender que talvez fosse abandonada, mas ela tá iluminada com velas e tem objetos sinistros, meio parecendo um santuário suspeito. Com certeza quem montou isso aí não tinha boas intenções. Eles encontram aquele símbolo que a gente viu no final da parte 3, que é tipo um triângulo, né? E continuam a explorar ao redor, em busca de alguma pista.
Nossa, irmão. Você é louca a máscara. Que isso, gente? Tem uma bebê reborn. Meu Deus. Obviamente, tem uma boneca medonha lá no meio, né? Porque você não pode fazer um cenário assustador sem uma Annabelle no meio. Faz parte da decoração ter uma boneca que provavelmente tá possuída, porque senão não é uma decoração do mal e suspeita sem uma boneca possuída. Tem que ter. E eles também encontram a máscara do assassino. Ou melhor, as máscaras no plural. Caralho, doidão. Cê é loiro. O áudio aqui corta por alguns segundos e aí em silêncio os meninos continuam explorando esse lugar estranho, tocando nos objetos com curiosidade Será e que o confusão. assassino E tem até uns também é uma escritos bebê bizarros reborn? nas paredes. Não sei como eles não fugiram dali ainda, porque tipo, porra, aquele lugar é assustador. Agora, se você for pensar que faz horas que eles estão presos no mesmo caminho fazendo a mesma coisa, quando você encontrar algo diferente, por mais que seja assustador, você fica um pouco tentada a continuar ali explorando, né? Porque você vai fazer o quê? Voltar a andar em círculos? Ah! Não dá pra ver o que o James encontrou debaixo do pano. Vai ter até uma filmagem que o Dave, né, dá zoom nessa escuridão. Não sabemos o que é. A única coisa que a gente vê é o James pegando uma das máscaras, olhando. E aí o Steve vê a cena, pega a máscara e sai de lá. How does he know these things we said? Maybe he saw the video. What video? Pelo que dá pra entender, eles saíram com duas máscaras, né? Eles pegaram duas máscaras pra si, saíram de lá e o Steven começa a se perguntar como que ele sabe o que eles falaram. E aí, vou explicar o que quer dizer, né, essa frase. Esse ele que ele se pergunta é o mascarado. E quando ele fala como que ele sabe o que a gente tava falando, é que eu não consegui entender direito os escritos que estavam na parede, mas eu estou chutando que deviam ser frases que os meninos falaram na parte 1, quando eles estavam sendo perseguidos. E aí, pro Steve, isso tudo aconteceu algumas horas antes, alguns minutos antes, nem sei quanto tempo passou pra ele. Então ele se pergunta, como que o mascarado sabe o que a gente tava conversando, né? Como que ele escreveu tudo que a gente tava falando dentro do carro nas paredes? Aí o James conta pra ele, ele provavelmente viu as filmagens. E o Steven, filmagens? Como que ele viu as filmagens? E aí corta. A gente não vê se rolou uma conversa entre o Steven e o James sobre as filmagens que foram postadas no YouTube. A gente não sabe se o James conta pro Steven. Porque, por enquanto, o Steven nem sabe que ele foi atacado, porque ele não lembra. Ele só lembra de estar desesperado e, tipo, tá cheio de sangue, mas ele não lembra que ele foi atacado. E ele nem sabe que as filmagens foram postadas no YouTube. E aí, como cortou, a gente não sabe se rolou essa conversa entre eles. O que a gente vê a seguir é os meninos andando lá por aquele lugar, pela estrada, pelo mato, não dá pra entender muito bem. O Steven escuta alguma coisa e pede pra todo mundo ficar em silêncio. Por quê? Ele acha que o mascarado está por perto. Afinal, eles escutaram algum barulho, né? We have to move or we'll see. Shh, someone's coming. Guys, what is that? What is that? Who is it? I don't know. Vocês entenderam o que acabou de acontecer? Cê é Eles louco, estão mano. vendo agora, no presente, na parte 4, algo que aconteceu lá na parte 1. Só que a parte 1 veio antes da parte 4. Pro grupo inicial, né? O Dave nem tava aí. Afinal, num loop temporal, não existe isso de passado, presente e futuro. Isso é coisa de linha temporal. Passado, presente e futuro. Dá uma linha. Num loop, as épocas se misturam. Então, se é um círculo, o que está acontecendo no presente também está acontecendo no passado e também está acontecendo no futuro. Como que você diz onde começou esse círculo? Você não diz. Tá tudo acontecendo junto. Pra gente, a gente viu os vídeos em ordem reta. A parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Agora, no loop, todas elas se misturam. Aí
Aí aqui fica o questionamento. A gente sabe, porque a gente viu a parte 1, que o Steven e o James estão naquele carro. Então como que agora eles também estão no matinho assistindo o ataque acontecer? Assistindo como espectadores e não como vítimas. Aí a gente entra naquela coisa que eles estavam falando, né, na parte 2 do episódio de Doctor Who, de você fazer viagem no tempo e acabar surgindo várias versões suas. Assustados, eles saem correndo e o James quer se separar do grupo. Aí o Steven pega ele e fala, pelo amor de Deus, não abandona a gente. E o James fala, eu tenho que resolver isso, e sai. Sai pro escuro, foge. James! James! Com uma das máscaras em mãos, o James foge. Ele vai tentar resolver esse problema da linha temporal por conta própria. E a gente não vê, né, o que aconteceu com ele. A gente começa a acompanhar o Steven e o Dave, porque o Dave toca a câmera. Aí eles começam a conversar e o Steven conta pro Dave uma conversa que ele teve com o James agora há pouco. Sabe naquela hora que o Steven se pergunta, ai, por que o cara mascarado sabia das coisas que a gente falou? Tipo, tava tudo escrito nas paredes. E aí corta. Então, nessa hora, o James explicou pra ele que as filmagens foram postadas, então que provavelmente o mascarado sabia de tudo porque ele assistiu o vídeo e o James também conseguiu assistir as filmagens e conta pro Steven o que tinha nelas, conta o conteúdo delas. E aí o James conta pra ele, ó, você foi atacado, tem filmagem de você sendo morto. E aí o Steven pega essas informações e fala pro Dave, as coisas estão se repetindo, o ataque está se repetindo, tá tudo se repetindo. We've already done this. What does that mean? If you... That means you're gonna die. If I'm alive now, I think I could prevent it. I did it before. I think I can stop it. Na cabeça do Steven, se agora ele está vivo, mas nas filmagens ele estava morto, quer dizer que existe algo que ele pode fazer para salvar a si próprio. E que o Dave não faz parte disso. Então, enquanto o Steven vai tentar resolver, vai tentar salvar a si mesmo, o Dave tem que ficar ali, escondidinho, quietinho e não se meter. Porque ele não faz parte da noite original, então ele tem que ficar ali e não se meter. No, please! What are you doing? I got this from the shack, Why? so he doesn't recognize me. Depois que o Steven do presente vê o Steven do passado correndo do assassino, ele vai e coloca uma das máscaras que ele tinha pego e fala, bom, vou resolver aqui esse problema. Ele quer ir atrás do Steven do passado pra salvar a vida dele, mas se ele aparece como Steven pro Steven do passado, o Steven do passado vai ficar assustado e, tipo, isso pode prejudicar a fuga deles. Então, o que ele faz? Ele coloca a máscara pro Steven do passado não reconhecer que é ele mesmo, e aí na cabeça dele ele acha que isso vai facilitar o resgate. Enfim, né? Já sabemos onde isso vai dar. E aí o Steven do presente mascarado vai atrás do Steven do passado. Steven! Puta que pariu. Aí fudeu, né? Aí deu caralho mesmo. Hã? O outro mascarado, que não é o Steven do presente, porque o Steven do presente saiu correndo nessa direção, e aí esse outro mascarado chegou por aqui, esse outro mascarado aparece, vê o Dave e não faz nada. Já o Steven do presente, que agora também está mascarado, vai atrás do Steven do passado e encontra ele. O Dave vai atrás dos dois e grava a cena, grava o encontro, que a gente já viu, só que agora a gente vai ver por outro ângulo. You can't see me. Oh, you can't see me. I think I'm okay. Nessa hora, a gente vê o Steven do passado repetindo pra si mesmo algo que a gente já viu ele falar na parte 1, que é, ele não me viu, eu tô bem, eu tô bem. Mas a gente sabe que ele não tava bem. O Steven do presente encontra ele e o ataca. Ou seja, por quem ele foi atacado? Pelo Steven do presente. A princípio, qual que era a ideia do Steven do presente? Derrubar o Steven do passado pra ele desmaiar e ser mais fácil de salvar ele. Aí essa versão do presente puxa do passado pelos braços e fica falando em voz alta, eu só tô te levando pro carro, você vai ficar bem. Só que aí o Steven do passado acorda.
E aqui a gente vê o assassinato do Steven, que foi por ele mesmo. Ele matou a si próprio. A gente vê o assassinato da parte 1, só que de outro ângulo. O Steven do passado acordou, se assustou com um mascarado, que é o Steven do presente, mas ele não sabe. Ele se assustou com o mascarado e pra se defender, ele atacou de volta. E aí aquela cena que a gente viu do Steven sendo atacado com a câmera, na verdade, era o Steven do presente sendo atacado pelo Steven do passado. Então quando a gente vê o Steven todo ensanguentado, levando a câmera na cara e falando, não para, ele tá suplicando pra ele mesmo. Porque o Steven do passado deve ter visto, né, um clone dele atacando ele, e aí ele fala, foda-se o clone, vou matar. Então o que aconteceu? O Steve do presente, sabendo que a sua versão do passado seria atacada, tenta ajudar a versão do passado. E é justamente tentando se ajudar que ele causa sua própria morte. Deu pra entender? É trágico, mas é predestinado. Tipo a história de Édipo Rei. É tentando evitar algo que ele faz esse algo acontecer. Então, todo esse tempo, quem a gente viu morrendo na parte 1 era o Steven do presente. E quem a gente viu todo ensanguentado chegando no carro do James e do Dave era o Steven do passado fugindo dessa cena aí. Fugindo do que ele acabou de fazer. Por isso que ele tava todo ensanguentado. Steven? Steven! Filha da puta do caralho, vai tomar no cu. E assim acaba No True Road. Caralho! Eu vou explicar as teorias, eu vou explicar tudo que as pessoas acham que aconteceu e que eu também acho que faz bastante sentido, essas teorias que rolaram na internet, porque ficou um pouco confuso, né? Um assunto meio complexo, linha do tempo, viagem, não sei o que, mas vocês vão entender. Primeiro de tudo, quem que é o assassino mascarado? A teoria mais famosa entre os fãs da série é que esse assassino mascarado, na verdade, são duas pessoas. São tanto Steven quanto James, porque ambos foram vistos usando a máscara. Só que eles são o assassino mascarado em momentos diferentes. Naquela casinha sinistra que tinham várias máscaras, não sei o que, e a boneca lá, assustadora, que não serviu pra nada, mas era assustadora. Tinha essas várias máscaras, né? Porque tava mostrando pra gente que várias versões do James e do Steven passaram por lá e vão continuar passando. Porque cada hora eles vão pegar uma nova máscara pra começar o loop de novo. A intenção do James e do Steven é a mesma: interferir no ataque pra quebrar o loop, pra alterar a linha temporal e salvar os seus amigos. Mas é justamente tentando evitar o ataque que eles causam o ataque. Como quando a gente viu o Steven do passado se assustando com o Steven do presente e atacando ele. É até interessante de rever a parte 4, porque tem uma hora que o Steven do presente, todo ensanguentado, fala: gente, relaxa, esse sangue não é meu. Porque realmente não era dele, mas era dele. Era de outra versão dele. You got a bit of blood on you. It's alright, I don't think it's my blood. Bom, vamos revisitar tudo que aconteceu pra gente entender melhor. Vamos revisitar tudo. A primeira vez que o mascarado aparece é naquela rua sem saída, na No True Road. Aqui, o James do presente diz que, quando ele estava no passado, quando aquela noite aconteceu, alguém puxou ele pra fora do carro, mas ele não lembra quem ou o que aconteceu. E quem foi que tirou ele do carro? Não mostra, mas a gente pode chutar, meio que com certeza sim, que foi o James do futuro. Vocês já vão entender por quê. Bom, então o que acontece? Nossa, Os mano. 4 jovens estão dentro do carro, eles são atacados pelo assassino mascarado, o James é puxado pra fora do carro, o Steven sai correndo pra aquele túnel, sai correndo pra fazenda. Pra salvar o Steven do passado, o Steven do presente o ataca, se tornando o vilão que ele tentava escapar. Com medo do mascarado, o Steven do passado mata o do presente. E o Steven do presente só fez tudo isso porque o James do presente, que tinha escapado, tinha ido viver 3 anos fora de lá, volta e conta pra ele das filmagens, conta pra ele que ele ia ser atacado. Ou seja, o James sair, ver as filmagens e voltar fazia parte da predestinação. Tudo Caralho, aconteceu irmão. porque o James voltou, e o James só voltou porque tudo aconteceu. No final da parte 4, a gente vê o Steven do passado assustado, cheio de sangue, correndo pro nada. Na parte 2, os meninos, o James e o Dave, encontram o Steven exatamente assim, cheio de sangue e assustado, confuso sobre o que aconteceu, sem lembrar onde ele tava. Where am I? Where? James! Oh, James!
James, you got away. Provavelmente ele estava traumatizado com tudo que aconteceu e não lembrava, da mesma forma como o James também não lembrava daquela noite. Bom, então o Steven é o assassino mascarado que ataca o Steven. Já o James é o assassino mascarado que aparece pro grupo pela primeira vez. Aquele que aparece na frente do carro na primeira noite. Porque ele estava tentando quebrar o ciclo. Que a gente sabe que rolou aqui. O James foi puxado pra fora. O Steven conseguiu escapar. E os outros 2 meninos, que é o Wally e o que a gente não sabe o nome até hoje, foram mortos. Quem matou eles? Dá pra presumir que foi o James que matou eles, tentando quebrar o ciclo. Por isso que ele tira o James do passado do carro. Porque o James do passado tem que sobreviver pra ele virar o James do presente, matar todo mundo e o ciclo se quebrar. Só que qual que é o problema? O James do presente não consegue matar o Steven do passado, porque o Steven do passado mata o Steven do presente e foge. E para quebrar o ciclo, todos os do passado tinham que morrer. Agora, no final, vemos o James do presente encontrando o Dave. E é bem provável que ele matou o amigo. Porque no começo da parte 1, o texto diz que 4 corpos foram encontrados na fazenda, 4 jovens de 17 anos. Mas não diz quem são eles. Então, a gente pode chutar que esses 4 corpos são o Wally, o menino que não tem nome, o Steven do presente e o Dave. E aí, quem sobreviveu? Foi o James do passado, porque ele foi tirado pra fora do carro, o James do presente, que é o mascarado, e o Steven do passado, que conseguiu escapar, matando a versão dele do presente. Deu pra entender? Eu sei que é confuso, mas se vocês forem rever a série, eu juro que vai fazer sentido. A única coisa que pra mim não fez sentido é aquela casinha sinistra, com as máscaras, com as bonecas e as velas. Quem foi que fez aquilo? Isso é a única parte que eu não entendi. Na verdade, tem outra coisa que eu não entendi. Por que que o James do presente matou o Dave? Ao meu ver, a intenção do James, apesar de ser horrível, né, que ele pensou assim, eu tenho que matar todos os meus amigos pra quebrar o loop. A intenção dele era matar todo mundo do passado, porque aí o loop se quebra e só sobra as versões do presente. Não entendi muito bem como que faz sentido isso, vou ser sincera. E aí por que ele matou o Dave? Porque o Dave poderia interferir e não deixar ele matar todo mundo. Enfim, essa parte eu acho que eu não saquei tão perfeitamente. A única forma do loop se quebrar é se realmente todas as versões do passado morressem. Por quê? Se todo mundo morre, não existe o James do presente pra matar todo mundo, entendeu? E aí eles nem teriam sido atacados pelo assassino mascarado. Então precisava, na verdade, matar a porra do James. O James tinha que ter morrido. Uma coisa muito legal que eu não tinha me tocado, mas um de vocês deixou um comentário no meu primeiro vídeo falando, foi que na parte 1, quando eles acharam que eles tinham saído do loop, que eles estavam pegando outra estrada, e aí eles finalmente veem outro carro, na verdade, esse outro carro que eles veem são eles. Então, tipo, eles se cruzam, né? E aí, nesse cruzamento, eles falam, ai, a gente saiu do loop, porque a gente viu outro carro. E na verdade, isso aqui só tá mostrando o loop, porque eles viram eles mesmos, achando que eles tinham saído do loop. Caralho! Assim, ainda ficaram algumas perguntas em aberto, né? Talvez vocês tenham entendido melhor que eu e possam me explicar por que que o James achou que o David tinha que morrer e qual que foi aquela da casinha, né? Quem foi que fez essa casinha aí sinistra? Por que que tinha uma boneca? Enfim, mas isso foi tudo que eu consegui entender. Se alguém tiver outras explicações, por favor, deixa nos comentários, porque essa série aí me deixou biruta da cabeça. Eu achei incrível. E de pensar que foi postado no YouTube muitos anos atrás, quando a plataforma tava começando, e o cara, tipo, fez um conteúdo desse nível, dessa qualidade. É verdade. Absurdo. Aliás, o criador da série, quem escreveu e dirigiu, foi o Steven, que ele deu uma entrevista que eu encontrei aí, que ele queria ser diretor de cinema, depois ele foi pra faculdade. Não sei o que aconteceu com ele agora. Eu fui dar uma stalkeada nele no Twitter, ele não posta nada desde 2019, mas na bio dele tá falando que ele queria muito ser diretor e que em 2019 ele editava trailers de filmes. Agora já se passaram muitos anos, né? Então espero que ele esteja realizando esse sonho de ser diretor. Eu com certeza ia amar ver alguma coisa dele de terror nas telonas. O cara é talentoso. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da hora, mano. Esse negócio de linha temporal é muito legal. É um pouco complexo, mas depois que você se aprofunda um pouco no assunto, é muito divertido de pensar no paradoxo da coisa. A gente já fez uma creepypasta que falava desse assunto, né? Eu queria muito revisitar ele de novo, o assunto sendo o paradoxo de viagem no tempo e tal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e muito obrigado aos membros desse canal.
Pô, rapaziada, valeu aí, tamo junto. Até o próximo vídeo, dá like, se inscreve, comenta e compartilha.